vamos tratar agora de algumas dúvidas de como nos prepararmos para a segunda fase do exame da ordem. Essas dúvidas, apesar de todas as dicas que a gente lê e sim, envolve antes da preparação para a prova, elas surgem nas vésperas da prova. Então vamos a elas. Antes da prova, obviamente, você tem que ter tido o cuidado de se preparar da forma mais abrangente possível para a segunda fase. Ler um livro, ainda que bastante resumido, da matéria, no caso a minha matéria é Direito Civil, que envolva todos os temas que podem ser abordados na prova, é de extrema relevância. Mas na véspera da prova, se você for pensar em ler um livro sobre a matéria, você já não tem como nem conseguir se tranquilizar para chegar à prova. Então, nas vésperas da prova, o mais importante é preparar o seu material, o material que você vai levar com você para a prova. Se você não veio fazendo isso ao longo do seu estudo, é importante dar uma lida na parte do edital que diz respeito ao que pode e ao que não pode, para não se surpreender na hora com uma proibição e acabar ficando sem o seu material. Então, o que é permitido na segunda fase da ordem é a legislação seca, ou seja, legislação sem comentários, sem anotações, e isso tanto comentários e anotações feitas pelo autor da obra, como comentários e anotações feitas por nós mesmos. E aí o aluno, quando se depara com essa proibição, a primeira dúvida é: e as minhas remissões? E aquelas marcações que eu fiz no código durante o meu período de estudo? Essas marcações, se forem feitas respeitando determinadas regras, elas são lícitas, elas são possíveis. Então, utilizar marcadores de texto, grifos coloridos, setas, riscos, isso pode ser feito, isso é permitido. Então, a utilização de marca-texto, a utilização de outras marcações, como envolver um artigo, como sublinhar uma determinada expressão, isso é possível e é recomendável que vocês façam. Remissões também são possíveis, mas tem que ter muito cuidado com a remissão, porque a remissão, muitas vezes o aluno fala assim: não, mas é só para eu lembrar. A remissão ela não pode ter nenhum tipo de palavra escrita, nem sequer uma sigla que nos remeta a um princípio, que nos remeta a uma determinada norma doutrinária ou posicionamento doutrinário. Mas é permitida a remissão de artigo de lei. Então, você colocar do lado do seu artigo, do lado de um artigo, um outro artigo do mesmo código ou de código diferente, no caso de civil e processo civil, o tempo inteiro são necessárias essas remissões para você fazer a conexão entre as matérias, entre o direito material e o direito processual. Isso pode ser feito, mas se restringindo ao número do artigo de lei ou ao código, sem que seja colocada qualquer outra marcação que possa induzir uma tentativa de cola ou uma tentativa de reprodução de anotação. Então, isso é o mais importante em relação ao material. Você preparar o seu material de modo a fazer isso. Eu aconselho muitas vezes, isso, enfim, deve ser feito com uma certa antecedência, aos alunos estudarem se utilizando de 2 códigos, ou da legislação no computador e o código mesmo, porque em um você vai fazer todas as marcações lícitas. Naquele código, você não vai fazer nenhuma marcação que não seja expressamente permitida pela ordem. E no outro, você vai fazer todas as suas anotações, todas as possibilidades de anotação para te lembrar, para te auxiliar no estudo. Porque se você não faz dessa forma, você às vezes acaba caindo na tentação de anotar alguma coisa e vai para a prova com um material que está com anotações que não são permitidas, que são vedadas pela comissão de organização do concurso. Então, é substancial que você faça isso. E em relação a uma preparação mais lenta, uma preparação mais aprofundada, em relação ao material doutrinário a se utilizar, eu recomendo que, ainda que você vá se aprofundar em livros mais dedicados a esse ou aquele tema, em autores que se utilizam de coleções em 7, 8 volumes do direito civil, é de extrema importância que o aluno leia uma obra que seja compacta.
Porque muitas vezes o tempo que você vai utilizar para ler todo um material que seja aprofundado sobre o assunto, ler um autor que divida o seu conteúdo em 7, 8 volumes, vai fazer com que você se esqueça de uma abordagem mais geral da matéria. Então, além de você fazer essa preparação mais detalhada e aprofundada do tema, é importante ler um material compacto. Qualquer autor que trate do tema em um único volume, em um único livro, para que seja possível uma leitura rápida que te remeta efetivamente ao tratamento simples daquela matéria. Porque com isso você consegue ter um domínio geral, ainda que não aprofundado, do direito civil como um todo e fazer as conexões que são necessárias. Então, lendo a lei e lendo um único volume, você já tem 50% do trabalho feito. E aí você vai para as obras mais complexas, para as obras mais aprofundadas, para tirar as suas dúvidas, para aprofundar os temas que sejam de maior relevância. Eu acho que para o início da vida profissional e principalmente para a aprovação no exame de ordem, esse é um primeiro passo fundamental. Ok? Até a próxima.